Olá, queridos. Estamos aqui de volta, dando continuidade ao nosso estudo. Espero que você esteja bem. Tenho certeza que você está bem, graças a Deus. E a gente hoje, como prometido, nós ficamos de fazer um resumo, né, de tudo aquilo que a gente viu durante essas 2 semanas. Hoje é o 9º dia da nossa lição. Começamos na terça da semana passada e hoje a gente está fechando essas 7 cartas, né, que o Senhor envia às igrejas ali da Ásia, como eu falei, aquele local que hoje é a Turquia, Grécia. E então a gente vai fazer um resumão hoje de tudo aquilo que a gente falou, acrescentando algumas coisas que a gente não tinha falado lá atrás. É um replay, mas agregando algumas informações a mais, tá? Então, a gente vai falar alguma coisa no final de tudo isso, o que a gente vai fazer semana que vem, tá? Importante, algumas informações importantes, não saia daí, porque a gente vai orientar você o que nós vamos fazer semana que vem, o que nós vamos estudar a partir da segunda-feira que vem, e vamos falar também do nosso certificado, tá bom? Então, para a gente fazer um resumão de tudo isso, a gente volta para Éfeso, tá? Que foi a primeira igreja que nós falamos dessa dispensação, que é a igreja que é chamada igreja desejável, tá? Representa desejável, a igreja do primeiro século, apostólica, tá? É aquela igreja que inicia com Jesus, evidentemente, né? O Senhor, ele é a base do cristianismo. E Éfeso, uma igreja que foi doutrinada por Paulo, foi doutrinada por João, é uma igreja pujante, uma igreja que tem todos os dons espirituais, mas que ela se preocupa excessivamente com o formato, com a liturgia e com toda a obra que ela estava fazendo, mas esqueceu o essencial, que era o primeiro amor. Essa igreja é do primeiro século, vai até o ano 100, né? E depois de tudo aquilo que o Senhor fala para eles, de ser uma igreja perseguida, sofredora e tal, comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Evidentemente, isso a gente já falou sobre isso. Estas igrejas, elas são igrejas daquela época de João, pós-Pátimos, vamos colocar dessa forma. E essas cartas chegam a essas igrejas, mas essas igrejas, pelas características dela, pelos problemas que estavam acontecendo, elas vão representar todas as igrejas até os nossos dias, tá? Então a promessa que tem para Éfeso é comer da árvore da vida. A gente falou sobre isso, a árvore que está no paraíso de Deus, ou seja, um alimento permanente que nós teremos na presença do Senhor, tá? Logo depois do ano 100, vem a igreja de Esmirna, a segunda carta de Esmirna, que vai corresponder até o período do ano 100, até o ano 312. Esmirna significa amargura, ou seja, foi uma das igrejas que mais sofreu as maiores perseguições do Império Romano. Então, até o ano, ele significa amargura. Então, até o ano 312, a igreja foi muito perseguida, até que em 313, Constantino, com o Edito de Milão, ele diz o seguinte: olha, ninguém mais persegue o cristianismo. O cristianismo passou a fazer parte da sociedade do Império Romano. Mas só que tem mais um detalhe nisso também. Isso não por acaso, porque no ano seguinte, no ano 313, o Império Romano ele perde o domínio da Palestina, Jerusalém, Israel, toda aquela região ali. E esse domínio dele continua sendo apenas em Roma e nesta região onde estão estas sete igrejas. Então, a igreja de Esmirna é uma igreja sofredora, tá? Não existe nenhuma censura a ela, assim como o Senhor também não faz nenhuma censura à igreja de Filadélfia. São as únicas igrejas que não têm censura, tá? Porque é uma igreja boa, elas têm uma característica de serem igrejas sofredoras e perseguidas, tá? Com um contexto diferente lá que a gente vai ver em Filadélfia mais na frente, que a gente já viu, tá? Então, a promessa que tem a Esmirna aqui o que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Nós falamos que a primeira morte é a morte física, que a gente conhece.
E a segunda morte é a morte espiritual, é a morte de condenação, ou seja, não vai passar por uma condenação, evidentemente, para ser lançado no inferno e ser uma outra história, mas não passa pela segunda morte, tá? Logo depois, no ano 313, a partir do ano 313, entra a igreja de Pérgamo. Pérgamo representa casamento. Muito bem. Por que casamento? É justamente o que vai acontecer neste período, não em 313. Este casamento, ele vai acontecer em 380. O casamento da igreja do cristianismo com o Império Romano, ele vai acontecer em 380. Lembra? Vamos lembrar aqui, o Constantino, ele, no Edito de Milão, ele abole totalmente a perseguição aos cristãos. Ok, olha, não pode mais perseguir cristão. Então o cristão começa a crescer, desenvolver e começa a ficar e fazer parte da sociedade romana. Em 313, as coisas mudam também. Então, eles perdem o domínio para os bizantinos em 313, aquela região da Palestina. Então, já é um dado importante. Mas eles continuam com as igrejas ali da Ásia Menor. Em 380, o imperador Teodósio, com o chamado Édito de Tessalônica, ele baixa esse édito dizendo o seguinte: a igreja cristã agora é a igreja estatal romana. E ela passa a partir daí a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é uma igreja estatal, ou seja, é uma igreja oficial. Aí começam os problemas, porque uma coisa é Estado, uma coisa é igreja. Igreja e Estado não tem nada a ver uma coisa com outra, ainda que tenham que conviver juntas, claro. Nós somos cidadãos, tá? Da terra, né? Cidadãos da nossa sociedade, mas somos cidadãos dos céus. Só que uma coisa não pode estar ligada à outra, porque as coisas se complicam, a gente vai ver isso. Houve essa complicação aqui, tá? Até porque todo o império, e esse período foi intenso durante séculos de dominações, aqueles que dominam impõem. E se existe um império que domina, ele vai impor aquilo que eles acreditam, aquilo que eles querem. E impuseram o cristianismo, mesmo perdendo a Palestina para os bizantinos, tá? Só que Roma tem uma outra perda muito significante. Neste período, em 476, eles perdem o Império Romano. Né? Lá em Roma, eles são dominados pelo Império Germânico, os germânicos, né, que são os alemães de hoje, eles tomam Roma. Mas um dado importante é que, mesmo assim, a igreja, esta igreja agora que ela está muito forte, ela não sofreu dano. Ela continuou crescente porque certamente houve a aceitação por parte dos dominantes, a igreja continuou forte, e isso foi tão significativo que a partir daí a gente sai da Idade Antiga, que começa no ano 4000 a.C., e vai começar agora a Idade Média a partir de 476, quando o Império Romano cai para o germânico, o Império Germânico, tá? O que o Senhor vai falar para essa igreja, tá? Ainda que seja uma igreja problemática, que apesar disso, de todos os problemas que ela tem, ao vencedor ele vai dizer que vai dar o do maná escondido. A gente falou sobre esse maná, esse alimento diário, e vai receber uma pedra com um novo nome. Nós falamos que essa pedra é um salvo-conduto, tá? Que a pessoa recebia, ou então ganhava nos jogos, os jogos, ele ganhava uma pedra no salvo-conduto, recebia o Bolsa Família, a gente falou sobre isso, e esta pedra representa para o vencedor da igreja um passaporte, ou seja, ele tem livre acesso para entrar na eternidade. Ele tem esse livre acesso para estar na presença de Deus na eternidade, tá? Na eternidade. E a gente vai receber um nome, vamos receber um novo nome? Vamos, tá? Pode ficar tranquilo que você vai receber um nome muito bonito, que aquilo que o Senhor dá, com certeza é muito bom. Muito bem. A partir daí, até o ano 600, entra a igreja de Tiatira. Muito bem. Tiatira
a tradução, que não é uma tradução muito simples, é a igreja quem sacrifica sempre. Olha só, essa igreja, ela vai representar esse período, significa que esta igreja gosta de sacrifício, mas não um sacrifício para o Senhor, mas um sacrifício que desagrada o Senhor, tá? É considerada uma igreja profana. Como eu falei, como pode a igreja do Senhor ser chamada de profana? É porque a própria igreja internamente ela está profanando os princípios da palavra, tá? Então ela é muito caída espiritualmente, mas o que ela tem? Ela tem progresso material. Então, progresso material, social, grande prestígio na sociedade, a gente viu isso, né? A Igreja Católica Romana foi assim durante séculos, ainda é hoje, mas com muito menos intensidade, graças a Deus, com muito menos intensidade, e ela vai caminhar nesse período até 1517, mas muita coisa aconteceu nesse período. É bom a gente pontuar aqui até a reforma. Durante esse período, olha o que acontece, no ano 600 e pouco, 622 aproximadamente, Maomé, ele inaugura o islamismo. O Islã, a partir do século VII, tá? do sétimo século, 600 e pouco, o Islã aparece. E isso é importante porque o Islã ele vai ser muito combatido pelo próprio cristianismo nas cruzadas, e logo à frente a gente vai ver que 640, no meio do século VII, os árabes vão tomar a Palestina, agora saem os bizantinos, entram os árabes e dominam toda aquela região. Dominando toda aquela região, já não se tem acesso mais a Jerusalém. Então, em nome de Deus, os cruzados vão lá expulsar os palestinos. Eu falei que com isso morrem muitos judeus morrem nessa história, porque os judeus nunca deixaram de estar na terra de Israel, nunca deixaram. Chegaram a 600 famílias, 500 famílias, mas quando a coisa melhorava de acordo com o dominante, tá? Que foram alguns, a gente vai ver mais aqui na frente que depois dos cruzados saem os bizantinos, entram os árabes, depois entram os cruzados que dominam ali, ficam ali cerca de 200 séculos mais ou menos, 200 anos, e dando acesso ao cristianismo, fazer as peregrinações a Jerusalém, tal. Tá? Até que quase chegando no final do século XIII, 1290 e tal, os mamelucos tomam aquela região ali, tiram os cruzados. Ou seja, mesmo com um exército muito poderoso, e é uma região dos árabes, aquela região ali, tanto para o norte como a leste, né, que vai para a Jordânia e a Arábia, eles dominam aquela região de novo ali. Não é uma região fácil de você conquistar e manter sob domínio. Eles fazem isso. Mas um outro dado importante vai acontecer com o Império Romano. Olha bem, Império Romano que vai dar origem à Igreja Católica Apostólica Romana, que começa muito bem e a gente não sabe em que caminho, onde que as coisas começaram a se atropelar. Eu acho que desde o momento em que ela passa a ser oficial no ano 380, a coisa já começa a complicar. E começa a vir concílios e a coisa começa a tomar um rumo totalmente diferente do que está na palavra de Deus. Mas, em 1453, Roma sofre a segunda derrota definitiva. Porque se em 1646 houve a queda do Império Romano lá de Roma, agora há a queda do Império Romano oriental. Aquele era ocidental, agora é oriental. E é justamente onde? Justamente naquela região onde estavam as igrejas da Ásia. Veja bem, agora onde estão as igrejas da Ásia. Os turcos entram com um camarada chamado Maomé II, esse camarada entra ali e domina toda aquela região ali, e a partir daí, olha só, como o Império Romano ele muda de tempo. Quando ele cai no o primeiro Império Romano Ocidental em Roma, muda da Idade Antiga para a Idade Média. Quando cai o segundo Império Romano, tá, que agora é o chamado Império Romano Oriental, ali onde é a Turquia, hoje ela foi tomada pelos turcos otomanos, começa a Idade Moderna, tá? A Idade Moderna.
Então, logo, tempos depois, os turcos otomanos eles vão tomar a Palestina. Então, a Palestina agora também está tomada por eles porque eles fez um grande exército, tá? E eles vão dominar essa Palestina. Eu coloquei alguns nomes de algumas pessoas influentes nesse período aí. Eu botei São Francisco de Assis, falei sobre ele, foi uma pessoa relevante dentro do catolicismo, deixou um legado muito bonito para a igreja, tá? Tomás de Aquino também, que no início foi muito massacrado, mas depois ele muita coisa importante, a igreja reconheceu o valor dele e depois até canonizou, chamado de São Tomás de Aquino. Muito bem. Esta igreja, no final das contas, o Senhor vai falar para eles que tem uma promessa, daqueles que se mantiverem fiéis. Tá? Ele diz, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Falamos sobre isso, que esta autoridade sobre as nações será quando o Senhor julgar as nações, vier com poder e glória e dominar neste período aqui na terra durante 1000 anos, mas que ainda não é o fim. Então, durante 1000 anos, o Senhor estará reinando aqui na terra. Eu esqueci de falar que lá atrás, já no período de Pérgamo, tá? Não, no período de Esmirna, em 380, né? 380, o Sinédrio ele foi dissolvido pelos bizantinos, foi dissolvido. 359 foi dissolvido pelos bizantinos. Isso é importante porque a gente vai ver ele sendo restabelecido já no nosso tempo. E ele diz que com vara de ferro regerá, ou seja, a igreja vai estar com o Senhor e vai ser um reinado muito duro para colocar toda a humanidade, tá? Toda a humanidade nos eixos. Não vai ser um tempo fácil, vai ser um tempo difícil, mas quem estará comandando tudo isso será o Senhor, e nós estaremos reinando com ele com essa vara de ferro, tá? Falamos que ele vai dar ainda a estrela da manhã, né, que é o próprio Senhor que brilha mais do que todos, né? Muito bem. A partir daí entra a igreja de Sardes. Sardes vai representar a igreja do ano da Reforma Protestante até 1750. Então, esta igreja, mesmo em 1517, e quando a gente fala de reforma, invariavelmente o primeiro nome que vem à cabeça é Martinho Lutero. Martinho Lutero foi dos pré-reformadores, uns que lutaram contra a reforma, lutaram pela reforma da igreja, e de tanta coisa que estava errada ali, já falei sobre isso, né, que a igreja já vinha vendendo indulgência por muito tempo, mas em 1517, o Papa Leão X ele resolve contratar um bispo lá chamado Johann Tetzel, que é o marqueteiro da indulgência, porque ele queria reformar a Basílica, a Basílica de São Pedro em Roma, e precisava de dinheiro. Então, vamos vender indulgência, vende perdão e vende terra no céu. Isso foi a gota d'água, tá? Então, a gente conversava hoje aqui à tarde, uma conversa teológica bem acalorada aqui com a família, em que isso fez com que um homem tivesse uma coragem, talvez sobre os demais. Pega umas 95 teses, contrariando todo o ensino que estava errado, vai lá Wittenberg e coloca isso lá na Alemanha. Isso trouxe uma reação, evidentemente. A partir daí, todo mundo se encorajou, as igrejas começaram a romper, né, muitos começaram a romper e criar as suas próprias igrejas, né, A gente falou que Sardes significa os que escapam, remanescentes, tá? Os remanescentes, porque foi um período difícil, porque a igreja está começando a formar. Mas ainda assim, há muita coisa para ser feita, e nesse período apareceram algumas igrejas, alguns grupos que não estavam aliados e não se aliaram ao pensamento católico. Os huguenotes, já falamos sobre eles, que estiveram aqui no Brasil 1560 e pouco, mandado pelo imperador monarca francês, veio para cá, foi mandado por João Calvino, os huguenotes para cá, mas veio com
pastores franceses, um grupo de 14 pessoas, mas foram mortos, perseguidos a mando do Papa e a coisa não fluiu, tá? Mas ela conseguiu chegar até aqui, tá? Nesse tempo, evidentemente, aparecem aqueles que tinham muita... via em Lutero os pensamentos de Lutero como algo extremamente relevante, criam a igreja luterana. Tem guerra de luteranos contra católicos, guerra que morreu muita gente, muita gente, muita gente. A partir daí a gente vai ver o aparecimento da igreja anglicana, tá? Vai aparecer a igreja anglicana, vão aparecer os batistas, tá? Vão aparecer os batistas, vão aparecer também os presbiterianos, vão aparecer os metodistas, que já é uma dissidência dos anglicanos. Os anglicanos que surgem nesse período, porque o Henrique VIII queria casar e não podia porque a igreja não deixava, ele cria sua própria igreja e rompe. Então, a partir do anglicanismo também vão aparecer os episcopais, tá? Eles vão, os episcopais, que uma outra corrente, como se fosse uma dissidência do anglicanismo. Então, são coisas importantes dentro desse período desta igreja, tá? Mas esta igreja aparece nesse período nomes importantes, como nós falamos aqui, tá? Muito bem. Esse período vai até 1750, tá? Vem a reforma, que foi a reforma ela foi importantíssima nesse processo, porque ela vai trazer liberdade para que as igrejas, grupos que não aceitavam esse império, esse monopólio do cristianismo com a igreja católica, eles vão andar nos seus próprios passos. Então começam a aparecer algumas igrejas seguidores e evidentemente nós somos muito oriundos disso também, tá? Nossas igrejas de hoje. Ele vai fazer uma promessa a essa igreja, né? Ele diz que quem for fiel e vencer, tá? Vai ter vestes brancas, não vai riscar o seu nome do livro da vida, jamais riscará, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Bom, se ele fala que não de maneira nenhuma riscará, é porque então existe uma possibilidade. Eu não quero entrar nesse mérito aqui agora, tá? Sobre se for escolhido, está escolhido, acabou. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas se o Senhor coloca aqui, não riscarei de maneira nenhuma o seu nome do livro da vida, é porque eu acho que é uma possibilidade disso acontecer, tá? E vai confessar o nosso nome diante do Senhor, tá? Muito bem. Então, 1750 é uma data importante, porque a partir daí entra a igreja de Filadélfia. Filadélfia, que vai representar a igreja a partir de 1750, né, até o início do século passado, que nós falamos sobre isso. Filadélfia significa amor fraternal. Eu digo sempre que é a igreja que todo mundo quer ser. Assembleia de Deus, Nova Filadélfia, Batista, Nova Filadélfia, Nova Vida, Nova Filadélfia, todo mundo é Filadélfia. O problema é que Filadélfia não é a última igreja desse período, como nós vimos. Filadélfia significa amor fraternal, tá? O que acontece de mais, talvez um dos pontos mais importantes nesse período da igreja, é que acontece a Revolução Francesa, tá? Logo depois ali em 1789, com uma revolução da burguesia e do proletariado e tal, eles se revoltam contra, olha só, eles se revoltam contra o clero, isso na França, contra o clero e contra a nobreza, porque o povo era uma terceira casta. Primeiro o clero, depois a nobreza e depois o povo. E eles o governo, a monarquia fazia guerra e tudo, não tinha dinheiro, jogava impostos sobre o povo sofrendo. A partir daí o povo se revolta, entra a chamada Guerra da Bastilha, que é um marco na história. Por quê? Porque a partir desta data, de novo, muda a contagem da era. Agora nós entramos na idade contemporânea, a partir desse tempo, já no tempo de Filadélfia, tá? Então, Filadélfia vai ser talvez o melhor período da igreja, tá?
Porque neste tempo, a gente falou, acho que falou sobre isso ontem, a gente vai, anteontem, a gente falou sobre pessoas importantes, Jonathan Edwards, pregador do século XVIII, Charles Spurgeon, tá? Século XIX, uma referência, tá? Essa turma vem, turma calvinista, arminiasta, essa turma que vem de lá, que traz coisas importantes para a nossa teologia hoje, tá? Charles Finney, uma pessoa importantíssima, muito conceituado, é o tal de Clive Staple Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis, que já está no início do século XX, tá? Louis Berkhoff, livros excelentes dele, Edwin Lewis, Francis Schaeffer, livros excelentes, eu tenho livro dele também, John Stott, muitíssimo conhecido, tá? Que já é do início do século, Paul Tillich, tá? E uma coisa importante, e o Billy Graham, eu coloquei Billy Graham aqui porque Billy Graham é um marco, é um ícone de pessoas que começaram bem, foram bem e terminaram bem. Não contaminaram a sua teologia. Não contaminaram a sua teologia. Então o Billy Graham, para mim, é um dos grandes referenciais. Eu conversando com o pastor já sobre isso, até a dificuldade de colocar algum nome de pessoas vivas. Por quê? Porque tem muita gente que escreve coisas boas hoje, até teólogos, escritores modernos. Aí você vai elogiar o cara, o livro muito bom, daqui a pouco o cara faz uma coisinha que nem isso, aí você já se comprometeu. Entendeu? Aí você já falou e depois, pô, mas o pastor falou daquele camarada e o cara escreve isso. Então é difícil você falar de pessoas vivas, tá? Então, muito bem. Nesse período a gente vê o Pentecostes iniciar dentro da igreja, tá? Começa lá na Rua Azul, nos Estados Unidos, e aquilo ali, Pentecostes, conhecido, historicamente conhecido. A gente vê o Pentecostes começar lá, ele chega no Brasil em 1911, tá? 1911, e é interessante que é a chamada Fundação Missão da Fé Apostólica. Olha o nome da igreja que esses homens começam. Mas logo em 1911, ela passa a se chamar, essa mesma igreja passa a se chamar Assembleia de Deus. Então, Assembleia de Deus, que é um marco na igreja, um marco da nossa igreja, de todas as igrejas que tem hoje, do Pentecoste no Brasil, tá? Porque começa lá nos Estados Unidos. Mas outros marcos importantes dentro desse período de Filadélfia por exemplo, em 1914, a Primeira Guerra Mundial, que vai até 28, e depois vem a Grande Depressão em 29, e vem, naquele período também tem a chamada pandemia da peste espanhola, que não era espanhola, aquela peste não era espanhola, provavelmente tenha vindo da Ásia. Então, coisas vão acontecendo. Mas um dado importante vai acontecer neste período de Filadélfia, tá? Quase chegando aqui em Laodiceia. 1918, a Grã-Bretanha, ela assume a administração da Palestina. Saem os mamelucos, tá? Saem os mamelucos, que era o Império Mameluco que dominava aquela região, e entra o Império, os britânicos, tá? A monarquia britânica fica ali. Neste período também que vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. Então observe que esse período de Filadélfia é um período bem turbulento. Guerras e guerras e guerras. E talvez os crentes daquela época falassem o seguinte: guerra, rumores de guerra, pandemia, e foram muitas, foram 10 grandes pandemias que o mundo passou. Mas Jesus não voltou. Jesus não voltou. Ainda que alguns aí tenham marcado data e tudo mais, Jesus não voltou. Então, ele vai falar que quem for Filadélfia, quem tiver com Filadélfia, alinhado com Filadélfia, o Senhor fala que ele vai guardar da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Nós falamos bem sobre isso. Isso significa a maioria das correntes teológicas, penso que a igreja não vai passar por grande tribulação, tá? E porque esse versículo 10, que fala sobre Filadélfia, fala que porque, enquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, se o Senhor vai nos guardar disso, tá? Não tem muito o que a gente ficar especulando sobre isso. E ele diz que vem sem demora, tá?
o vencedor ele vai falar com o nome do tempo, aquele que não se move e tal. Muito bem. Hoje é uma caneca aqui do Ministério dos Homens, tá? Um dos nossos retiros. Finalmente chegamos em Laodiceia, tá? Nosso tempo também já está terminando. Laodiceia significa direito do povo. E Laodiceia é a igreja morna. A gente falou. E o senhor vai falar, como você não é quente e você não é frio, eu vou te vomitar. É a igreja dos últimos tempos, é a igreja do início do século passado, século XX, a partir de 1950, aproximadamente aí. Porque esta igreja, que significa direito do povo, direitos humanos, o homem vai ter muita interferência dentro do comportamento da igreja. Ou seja, o que vai acontecendo lá fora começa a influenciar muito o comportamento da igreja. E isso é um problema. Porque aquilo, na nossa igreja moderna, Laodiceia, digamos que a Laodiceia é a igreja da pós-modernidade. Ela é a igreja que ela sofre muito mais influência lá do mundo. Sabe por quê, queridos? E você há de concordar. O que era pecado há algumas décadas atrás, hoje não é mais. Não é bem assim. O relativismo chega dentro da igreja. Ainda que neste período a gente tenha tido, olha só, pessoas com uma teologia muito boa. É o que eu falo. A teologia é muito boa, os livros são muito bons e tal. Mas a nossa referência é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não fica aquém dos maiores pregadores, dos maiores escritores de teologia. John Stott, John Piper, Norman Geisler, que tem um livro excelente dele, Russell Shedd, né? Russell Shedd, o Tácito que eu falei aqui, da Gama Leite, foi meu professor, o Paul Washer, que eu botei aqui, é um homem que tem falado, tem escrito e tem trazido coisas muito importantes. Esse está vivo, né? Acabei falando o nome vivo aqui. E como John Piper. E David Wilkerson, que morreu, né, já há um tempo atrás, um homem que deixou um legado tremendo. Então são os homens desse tempo. E o que a gente pode dizer é o seguinte, olha o que a gente pode dizer desse tempo. O que não falta é informação para nós. O que não falta é pregação. O que não falta são bons pregadores, bons escritores, bons livros, boas referências. O problema é a gente pegar a referência certa, para a gente não ir para um caminho errado, tá? Porque assim como tem muita gente escrevendo coisa boa demais, tem muita coisa escrevendo bobagem por aí, igrejas fazendo bobagem por aí, porque é representado pela igreja de Laodiceia. Muito bem, um dos marcos mais importantes no período de Laodiceia, que aponta muito para a volta de Jesus. Israel volta em 48 a ser nação independente, depois de uma resolução da ONU, tá? Que passou a ser chamado ONU, antes era a União das Nações, tá? Lá o Oswaldo Aranha, presidente da União das Nações, voto de Minerva, porque estava empatado, ele deu voto a favor de Israel voltar a ser nação, e depois vieram guerras e guerras em Israel ali para tirar, mas não conseguiu tirar porque a palavra do Senhor se cumpriu, está se cumprindo, tá? Muito bem. Essa igreja que o Senhor vai botar para fora, mas ele diz que quem quiser passar, ser Laodiceia e não se contaminar com essa igreja contaminada, tem que comprar ouro refinado do fogo, que não é uma tarefa fácil, tá? Tem que pagar um preço de fidelidade, tem que ter o óleo, o colírio nos seus olhos para que veja, e a religiosidade dos interesses escusos, que é caracterizado muito por essas muitas igrejas que nós vivemos no nosso tempo. Estão mais preocupados no material, na prosperidade, do que em outra coisa, tá? Então, o Senhor diz que ele repreende e castiga que ele ama. E no versículo 20, no capítulo 3, ele vai dizer que eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo as portas. O Senhor está à porta. Ele não está vindo, ele já está batendo a porta, tá? E ele vai dizer, com promessa, que aquele que vencer, né, vai se sentar com ele no trono. Ou seja, nós vamos reinar com o Senhor, tá? Um dado importante que eu tinha falado é que em 2004 o Sinédrio volta. Lembra que eu falei que lá em 350 por aí, tá? No Império Bizantino na Palestina, ele é dissolvido, ele volta em 2004. Esse Sinédrio que vai chancelar
o Messias prometido que virá com poder e glória. Não para a igreja, porque o Senhor não vem aqui na terra para a igreja, o Senhor encontra com a igreja nos ares, tá? Então, os rabinos têm essa esperança, tá? Eu falei aqui, mencionei Isaías 1, versículo 26 e 27, sobre o Senhor restituir juízes que vão fazer o julgamento e vão reconhecer aquele com as marcas nas mãos, tá? Que são essas marcas nas suas mãos? Foi que consegui na casa dos meus amigos, dos meus irmãos. Muito bem, queridos. Há uma pergunta aqui da irmã Kathleen Santana, perguntando qual o propósito principal do milênio ser terreno e literal. Vou dar uma notícia para vocês aqui. A gente vai falar disso aqui semana que vem, tá? Então, semana que vem, tem uma outra pergunta chegando aqui. Eu tenho um secretário que traz pergunta para mim, tá? Depois eu apresento ela para vocês. A Márcia Bia está perguntando, poderia disponibilizar uma bibliografia? Tá, eu vou pegar alguns nomes, não agora que o nosso tempo já está bem estourado, e eu vou passar para vocês algumas coisas importantes a respeito disso. Não é fácil, tá? Mas voltando aqui à pergunta da irmã Kathleen, o propósito principal do milênio, ser terreno literal. A gente vai entender isso lá na frente quando nós falarmos de milênio. Preste atenção, queridos. Nós, eu e o pastor Jado, estamos pensando no certificado para vocês, estamos já trabalhando nele, tá? Estamos sendo ajudados por um irmão e a gente vai falar sobre isso semana que vem, sobre certificado. Você que tem sido fiel ao nosso estudo durante estas semanas. O que a gente pretende falar a partir da semana que vem? Presta atenção. Como o livro, tá? O livro de Apocalipse, ele tem algumas divisões bastante interessantes. Eu vou botar para vocês aqui o que a gente vai falar. Evidentemente que a gente vai falar de uma forma bem resumida, porque se a gente fosse falar tudo da forma que a gente veio conduzindo aqui as sete igrejas, né, da Ásia, a gente ia ficar aqui muito tempo, ia ficar até o final do ano falando aqui. Eu não sei se os irmãos teriam essa paciência toda, mas olha só. A gente viu no capítulo 2 e 3 a respeito da igreja no passado, a igreja no passado e a igreja no presente. Próximas semanas nós vamos falar sobre a igreja arrebatada, capítulo 4, e provavelmente a igreja glorificada no capítulo 5. Porque do capítulo 6 ao capítulo 18 vai falar sobre a grande tribulação. Nós vamos falar bastante coisa a respeito disso. Bastante coisas a respeito disso, tá? Dos cavalos, branco, amarelo, vermelho, preto, e os 7 selos e tal. Não vamos entrar em pormenores, porque senão a gente não vai conseguir falar tudo. Aí no capítulo 19, a gente vai falar sobre a volta de Jesus com poder e glória. No capítulo 19, Jesus voltando com poder e glória, quando toca a trombeta de volta, que o Senhor vem com glória e todo olho verá. Esse todo olho verá. No capítulo 20, aí sim, irmã Kathleen, nós vamos falar sobre o milênio e o juízo final. Por que o Senhor estabeleceu um milênio que é terreno? Ainda que existe corrente teológica dizendo que é diferente. Não, isso é do milênio e tal. Terreno. E por que o Senhor estabeleceu 1000 anos se já não podia ter acabado com esse negócio? A gente vai entender isso lá na frente, tá bom? E no capítulo 20 ainda, a gente vai falar sobre o juízo final. Capítulo 21 e 22, a gente vai falar sobre o perfeito estado eterno, que é o que nós estamos esperando chegar para ter uma vida definitiva na presença do Senhor, sem outra história. A partir daí, só Deus sabe o que vai acontecer. Tá bom, queridos? Então, até segunda, 10 da noite, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui de escatologia, tá bom? Tenha uma noite abençoada. E querendo Deus, segunda-feira estaremos de volta. Deus te abençoe, querido.